Guerra Traduzida, Rádio Observador. Vamos falar dos destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana de hoje, dia 25 de junho. Vamos conversar com a jornalista Inês Batista e começamos pela imprensa russa. O destaque de hoje é a emissão de mandados de captura para o ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e também o general Valery Gerasimov. É uma notícia que está em destaque tanto na imprensa estatal como na independente, mas vamos ao título da RIA Novosti. A agência de notícias do Estado escreve: o TPI, não reconhecido pela Rússia, emitiu um mandato de prisão para Shoigu e Gerasimov. O lead desta notícia diz que a emissão dos mandatos de captura aconteceu por causa da Ucrânia, e o texto segue depois a citar o Tribunal Penal Internacional para explicar que os mandatos de captura para o atual secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, e para o chefe do Estado-Maior-General, Valery Gerasimov, foram emitidos por supostos crimes internacionais cometidos pelo menos entre 10 de outubro de 2022 e 9 de maio de 2023. Logo a seguir a esta citação do comunicado do TPI, a RIA Novosti explica que a jurisdição do tribunal não é reconhecida pelos países, onde vive mais de metade da população mundial, e elenca esses países: a Rússia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Egito, a Índia, a Indonésia, o Irão, o Cazaquistão, etc. Mudamos de tema. A agência de notícias TASS dá destaque à resposta de Dmitry Medvedev às sanções impostas pela União Europeia à Rússia. A Rússia vai lidar com as sanções. É a citação que dá título a este artigo. Medvedev diz que, à exceção de sanções contra o novo Centro Internacional para Crianças, é aborrecido falar sobre o assunto. No entanto, o ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do país sublinha que a Rússia vai sobreviver às sanções, mas não vai esquecer-se ou perdoar uma tentativa de magoar o povo. O político acusa os políticos europeus de serem aborrecidos, pouco criativos e de se estarem sempre a repetir. Diz também que a União Europeia está a sacrificar os próprios interesses, tanto dos países como da população, e afirma que as sanções afetam mais os cidadãos e empresas europeias do que a Rússia. Passamos para o site independente Medusa, que faz manchete com uma notícia que questiona o que aconteceu aos mercenários do grupo Wagner um ano depois da marcha até Moscovo. Uma pergunta a que o jornalista procura responder. O artigo cita a BBC News Russia e começa por lembrar que há um ano o fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, lançou um motim contra o ministro da Defesa russo e faz a linha temporal. Conta também que os mercenários começaram a marchar até Moscovo e que chegaram a Rostov-on-Don sem grande resistência. Na verdade, isto foi um motim de curta duração. No fim havia duas opções: ou os mercenários se juntavam ao exército russo ou saíam da Rússia para a Bielorrússia. Desde então, escreve a Medusa, Prigozhin morreu, os mercenários dos Wagner na Síria e África passaram para o exército russo. O site de notícias independente começa por explicar que na Síria os membros do grupo Wagner receberam ofertas para se tornarem soldados profissionais e que há pelo menos mais 500 russos na Síria desde 2021. Em África foi formado um grupo militar para o continente que iria reportar diretamente ao ministro russo da Defesa. Os Wagner podiam continuar atividade em África desde que não afetasse os interesses russos. E quanto aos mercenários que escolheram ficar na Rússia? Em outubro de 2023 foi anunciado que os Wagner iriam ser transferidos para as forças especiais da Chechênia. O governador da região disse que 3.000 mercenários se tinham juntado às forças Akhmat e num vídeo dirigido a estes mercenários disse que tudo iria ser como era nos Wagner, um a um e sem papelada. No entanto, sublinha a Medusa, não é possível confirmar se 3.000 mercenários se juntaram ou não às forças Akhmat, já que não há notícias deles desde abril. Destaques da imprensa russa.